Boa tarde, amados. Buzina aí, boa tarde. Paz de Jesus. Estamos na presença do Senhor nesse lugar tão lindo, esse lugar tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Esse aí, irmão, pode buzinar mais. É para Jesus, Ele merece toda a honra. Amados, vou estar falando, cumprindo o distanciamento, eu posso tirar a máscara. Que bom, né? Nós vamos estar falando a respeito do que é comemorado hoje, né? Dia dos Pais. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda é poder ser pai. Eu lembro que três momentos marcaram a minha vida, né? Muitos, não é? Mas três marcaram grandemente. Um momento foi quando eu esperando a Cláudia ali no casamento, e de repente ela apontou lá na porta. Isso foi emocionante demais para mim. Um outro momento foi eu vendo o parto do Daniel, né? Eu acompanhei o parto, e quando eu vi aquela coisinha linda igual o pai, nascendo. E depois do André, também vi ele nascer e foi algo extraordinário. Amados, é algo muito espetacular. Eu já conversei com jovens, e tentei explicar o que é ser pai, eles não entenderam nada. Porque isso é algo que é sobrenatural, é algo que acontece naturalmente, é sobrenatural e natural, é algo espetacular. Quando o neném nasce, ou vou dizer, quando você descobre que a esposa está grávida, é algo tremendo que começa a ser gerado dentro do homem, que não consegue entender antes disso. Eu entendi, li muitas coisas, fiz muitos cursos para entender o casamento, a questão de ser pai. Tentei entender pela palavra de Deus, mas não entendi nada. Eu só gerei uma teoria. Quando nasceu o Daniel, o primeiro filho, eu comecei a entender. É tremendo demais. Mas junto com essa tremenda alegria, junto com esse grande privilégio de ser pai, existe também uma grande responsabilidade. Existe algo que Deus deu, que é algo extraordinário e algo também que gera grande temor. Para que não assuste você, como pai, você se alegre hoje, mas também entenda qual a sua responsabilidade como tal. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que teve mais responsabilidade do que eu e você. Então, daí, talvez o nível de exigência que foi para esse homem foi maior. Então, vai ser mais fácil você entender. Eu queria que alguém gritasse daí, para ver se eu escuto. Quem foi o pai nessa terra, pai terreno, que teve a maior responsabilidade de todos? Pai terreno que teve a maior responsabilidade sobre um filho aqui na terra. Alguém? Como? José, o pai de Jesus. Eu vou dizer para você, esse homem é pouco falado na Bíblia, só algumas partes no começo e isoladamente, mas esse homem, ele não cuidou de Jesus um mês. Não foi só lá que todo mundo olha, somente lá, quando ele nasceu, depois com 12 anos, esse homem andou todos os dias com Jesus. Jesus assumiu o ministério segundo a ordem de Melquisedeque com 30 anos. Depois que ele saiu de casa. Tá tranquilo, Joey. Jesus saiu com 30. Eu casei com 30. Tá tranquilo. Jesus foi orientado como criança, como adolescente, como jovem, e estava sobre as mãos, debaixo das mãos de José até os 30 anos, quando ele foi para o ministério, quando ele apareceu diante de João Batista e foi batizado nas águas. Agora olha que responsabilidade esse homem José, uma das personagens importantes da Bíblia, um dos mais eu rebobino a fita aí, um dos menos falados.
dos grande não existe grande homem, mas dos personagens maiores, que tiveram importâncias grandes, foi um dos menos ou menos falado. O foco tinha que ser Jesus. Ele nunca ia querer tomar a glória do Messias. Mas esse homem, se ele falhasse, podia ter um grande problema nesse projeto de Deus. Você está entendendo? Se José, eu acho que foi uma criança que gritou José, se José tivesse falhado como pai terreno, poderia ter um grande problema. Hoje, a mãe é o que mais educa o filho, os dois, mas só fica mais para a mãe. O pai sai, volta à noite. Mas no tempo de Jesus, era dado ao homem o cuidado do primogênito. Você escutou? O primogênito, o primeiro filho, a maior responsabilidade da educação era dado para o pai. Então, sobre José, estava a maior responsabilidade do que Maria, cuidar de Jesus e educá-lo, orientá-lo, ensiná-lo a lei de Deus. Agora uma pergunta. Será que Maria, é só uma pergunta, não é uma afirmação, foi a pessoa mais correta, mais exata para ser a mãe de Jesus? Ou foi José a pessoa mais correta para ser o pai de Jesus? Um ou outro, talvez ambos. Mas será? Talvez Maria sim e José. Vou dizer para você, Jesus, ele é o filho de Davi por causa de José, não por causa de Maria. Pela genealogia chegou em José. Ele recebeu o título de filho de Davi pela genealogia do seu pai adotivo, José. Grande privilégio ser pai. Grande responsabilidade ser pai. Vamos abrir aí, você que tem a sua Bíblia, o celular. Vamos abrir Mateus capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 19. Mateus capítulo 1, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Aqui eu não estou querendo exaltar José, tanto é que a Bíblia nem fala muito dele, porque o foco era o Messias, certo? Eu estou querendo explanar um homem que era o pai de Jesus, para que você, como pai, possa ser despertado a algo maior do que tem sido até hoje. Esse homem, José, é um exemplo para mim e para ti, hoje. Olha que tremendo. Vamos ver agora algumas coisas que possam trazer as características desse homem, desse pai. Aqui no versículo 19, mostra que ele era um homem, a primeira característica, ele era um homem temente a Deus. Você, pai, seja um homem temente a Deus. Por como isso? O que evidencia que ele era um homem temente a Deus? Primeira coisa, quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele sabia que não era dele. O que ele pensou?
Ele queria guardar essa mulher. Ainda não tinha tomado ela por mulher, mas já era prometido a ela. Ela era prometida a ele. E aconteceu que quando ele descobriu que ela estava grávida, ele entendeu que ele tinha sido traído. Ah, mas que incrédulo! E se fosse nós? Pensaríamos da mesma forma, mas talvez não tivéssemos a mesma atitude que ele teve. E talvez sim, não sei. Só sei que esse homem pensou: eu vou embora. A minha esposa me traiu, mas eu não quero envergonhar ela, eu não quero infamar ela, porque existe o temor do Senhor no meu coração. Esse homem era um homem de intimidade com Deus. Você vai ver agora, vou provar para você que José, um homem pouco falado, era um homem de extrema intimidade com Deus. Aconteceu o quê? Que ele olhou, descobriu que ela estava grávida, pensou: eu vou embora, a culpa vai cair sobre mim. Ou não? Ele ia embora e todas as pessoas que moravam, que conheciam o marido, diziam: esse homem não quis assumir o filho. Ia sobrar para ele. Talvez fosse para outro estado, outro lugar, e nunca mais vissem ele, e esse homem fosse eternamente o culpado, porque não teve caráter de assumir o seu próprio filho. E ele, de repente, com essa motivação errada, mas certa porque quis cobrir a mulher que era prometida a ele, e não sabendo o que fazer, ele pensou: vou fugir, caia sobre mim a culpa, mas eu não quero infamar ela. De repente, aparece o anjo do Senhor para esse pai. No momento ainda não era. Apareceu um anjo em sonho e disse para ele: não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Amados, vamos ser sinceros. Em que momento antes houve algo igual? Em que momento ele podia, esse homem podia dizer: ah, lá em Abraão aconteceu isso, lá em Moisés aconteceu isso? Não, ele nunca ouviu nada igual, que alguém tivesse sido gerado dentro de uma mulher pelo Espírito Santo. Você acreditaria? Isso é do diabo. Que anjo dizendo que a mulher prometida a mim está grávida do Espírito Santo, como isso? Não, tá louco? Esse homem temia o Senhor. Só se discerne se é Deus falando quando se tem intimidade com quem se conhece. Você sabe o que o outro gosta, você conhece a voz da pessoa quando está chegando, porque você já convive muito com ela, você tem intimidade. Alguém bate lá na frente da porta, você: ah, é tal pessoa, porque você conhece ele, você está perto dele, você tem intimidade com essa pessoa. De repente um anjo diz, em sonho, nenhum anjo apareceu no momento que ele acordado, mas em sonho ele podia ter: ah, tive uma loucura aqui de pensar, de um sonho meio louco. Não, a Bíblia diz que ele acordou e ele recebeu Maria como sua mulher, e não teve relação com ela até Jesus nascer, mas ele a recebeu como esposa. E ele ouviu o quê? Que ela estava grávida do Espírito Santo. Amados, no Velho Testamento, até ali era Velho Testamento, nem se falava muito no Espírito Santo. Sabia o que existia, mas não se coloca. Você pode ler, falava-se muito pouco. De repente esse homem escuta isso: ah, ela está grávida do Espírito Santo? Ele não questionou em nenhum momento. Ele é um homem que teme ao Senhor. Amém? Homem, você homem, pai, seja um homem que teme ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor. Então essa é a primeira característica de José pai: um homem que teme ao Senhor. Ser um pai temente a Deus é ter uma vida de oração, buscar sempre a vontade de Deus em tudo, viver na presença dele. É a melhor forma de abençoar a sua família como sacerdote. Buscar a vontade de Deus e buscar a presença de Deus é o melhor exemplo para os seus filhos. Essa é a primeira característica.
Vamos ver a segunda característica desse homem José, do pai José, pai de Jesus, homem. Segunda característica, anota aí se você gosta de anotar. Ele era um homem, um pai responsável. Vou ler aqui para você entender. Outra característica de José é a sua responsabilidade, que se destaca entre os seus adjetivos. Primeiramente, se percebe pelo fato de estar desposado com Maria. Ele tinha responsabilidade. Ele não queria qualquer relacionamento, ele queria algo sério. Então, já mostrou que era um homem responsável por estar desposado com Maria, assumindo, né, um compromisso de constituir uma família. Outro exemplo que mostra que ele era um pai responsável. A mulher estava grávida e ele teve que ir até Jerusalém fazer o recenseamento. Mas era lei, era algo que precisava obedecer, não importasse a circunstância. Ele, como cidadão, era um cidadão responsável. E ele foi. Imagina, a mulher ali quase ganhando, mas ele era obediente. Ele era um homem responsável. E por seu senso de responsabilidade, que uma das profecias foi cumprida, porque ele temeu voltar. Em algum momento ali, Deus falou que ele podia voltar, que já tinha morrido quem perseguia Jesus. Mas ele ouviu falar que quem reinava era o seu filho Arquelau, que era pior do que o seu pai. E ele foi questionar Deus. Ele disse: Senhor, mas quem está reinando lá é pior, o seu filho é pior do que o seu pai. E Deus mudou a sua decisão, pela responsabilidade de José como pai, de ter visto toda a circunstância em volta. Ele era um homem responsável. A última característica: temente a Deus, tinha intimidade com Deus, ele era responsável. E a terceira, ele era um pai obediente. Amados, aqui está um grande trunfo, uma das maiores coisas que podem te fazer um pai exemplar para os seus filhos, ou para o seu filho, se você tem um só. José era um pai obediente. A sua obediência a Deus gera obediência do teu filho para com você. Nós somos o foco, amados, vamos ser sinceros, mesmo hoje, que a educação está mais centralizada na mãe, o referencial que um filho tem como primeiro é o seu pai. Por mais que a mãe fale mais, oriente mais, corrija mais, esteja mais perto, mais tempo perto, ele vai ter o exemplo da mãe, sim, mas o maior referencial de um filho é o seu pai. Por isso que o mundo tem sido, está como está, e algumas coisas têm sido torcidas, porque esse sistema podre desse mundo tem tentado tirar a autoridade do homem. O homem como sacerdote do lar, o homem como sacerdote, como cabeça da esposa, o homem como o cabeça da sua família. A Bíblia diz que o óleo desce sobre a cabeça e vai sobre a barba e vai até a orla. Isso fala do sacerdócio. Deus abençoa, homem, a sua casa através de você. Abençoa também através da mãe, da esposa. Mas a bênção, o princípio de Deus é vir a bênção pelo homem e alcança a esposa, alcança os filhos. Quando Adão pecou, Deus não chegou para Eva, por mais que a Eva foi o que deu a brecha inicial. O pecado foi igual, mas a origem do pecado não foi de Adão, foi de Eva. E Deus não chegou e disse: Eva, cadê você? Não fez isso. Ele disse: Adão, onde estás? Ao homem foi dado o sacerdócio e a responsabilidade, e a partir do homem vem a bênção para sua casa.
Seja um homem obediente. Seja um pai obediente. Não adianta você querer obediência dos seus filhos se você não se submete às autoridades. Não adianta você querer seu filho obediente ao que você pede se você não se submete às leis, se você tudo quer burlar. Você é o exemplo. Ele vê em você, ele vai reproduzir. Pai, entenda isso. Seja um pai obediente. Você terá filho obediente. Reproduza e você verá o que seu filho vai fazer e o que ele vai ser. José era um homem, um pai obediente. Vamos ver algumas coisas que mostram essa obediência. Obedeceu a lei, ele obedeceu a Deus. E a Bíblia diz ali, mostra que ele é chamado de justo, no capítulo 1, versículo 19. Ele obedeceu a lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia. Ele obedeceu a Deus, não tomando Maria por mulher, enquanto Jesus não nasceu. Ele obedeceu a Deus quando foi dito, além da intimidade, do temor a Deus, quando foi dito que é para receber Maria. Ele obedeceu a Deus quando foi dito, vai para o Egito, volta para lá. Cada vez que Deus falava, Deus não mostrava uma revelação, não vinha, Deus mostrava em sonho. E ele compreendia pela intimidade, pela responsabilidade e pela obediência que tinha como pai. Imagina, de repente ele começou, no começo ele não entendeu muita coisa. Ela está grávida pelo Espírito Santo, tá bom. Mas as coisas foram abrindo para ele progressivamente. Daqui a pouco ele começa a entender que aquela criancinha ali de 2 meses, 6 meses, 1 ano, era o salvador da humanidade, e estava ali perto dele, e ele tinha que ensinar, ele tinha que proteger, ele tinha que ensinar a palavra do Senhor. Eu só sei de uma coisa: Jesus, com 12 anos, estava ali discutindo com os doutores da lei. Um adolescente de 12 anos estava discutindo com homens letrados. Tem muito de José aí. Tem muito do pai José nessa situação. Se José falhasse, podia ter dificuldade. O propósito de Deus. Deus ia dar um jeito, mas assim como foi, poderia ter dificuldade. José, pai de Jesus, que era o Messias. Ele é pai de Jesus homem, mas o Jesus homem que era a salvação, veio trazer a salvação para a humanidade, precisou ser orientado, ensinado. Mas nós estamos num nível de exigência muito mais fácil. Lógico que ser pai não é fácil, mas é tremendo. Mas o nível de exigência de José era muito maior do que o nosso. Em volta dele, estava um propósito eterno. Perto dele estava um propósito extraordinário. Estava o Rei dos Reis como homem, vindo em carne, e precisava ser ensinado. É muito mais fácil para mim e para você como pai. Quando o pai é obediente a Deus, os filhos são obedientes ao pai. Se o pai não obedecer sua liderança, como eu já falei, os filhos não saberão obedecê-lo. Eu vou contar algo agora que eu contei há anos atrás. Eu sou o primogênito, né, do meu pai. Meu pai é o primogênito do meu avô, que já é falecido, meu avô. E eu tinha dificuldade de relacionamento com meu pai. Em alguns momentos, meu pai teve dificuldades de se expressar, e ele não recebeu do meu avô, porque ele tinha dificuldade de relacionamento com meu avô também. Sempre foi um relacionamento duro, seco,
sem carinho, sem amor do meu avô para com meu pai. E antes de nós termos conhecido o Senhor, eu tinha um relacionamento bem próximo do meu avô com meu pai. Seco, meu pai não sabia expressar o amor e muitas vezes ele tentava me dar dinheiro para compensar aquilo, ele não conseguia expressar em atitude. Eu sempre ganhava dinheiro separado, escondido, ele tentava me conquistar pelo dinheiro, um dinheirinho a mais do que os outros filhos, para tentar uma compensação, porque nós tínhamos dificuldade, nós brigávamos muito, eu não me submetia quando já era adolescente, tinha dificuldade de submissão, eu respondia para ele muitas vezes, e aconteceu que de repente eu tinha 19 anos, e eles, meu pai e minha mãe, me convidaram para ir num encontro da Renovação Carismática, um seminário acho que é sexta até domingo. Na sexta noite eu não quis ir, eles apareceram em Itajaí, era em Itajaí esse seminário, e eu disse que não ia, enrolei, não fui. No sábado eu fui, e eu não quis sentar perto do meu pai. Queria buscar Deus, mas não me quebrantava. Aconteceu que meu pai ficou lá na frente, eu sentei no último banco. Meu Deus, meu pai nunca foi um pai mau, nunca houve traição, traiu a minha mãe ao ponto de eu gerar algo, mas era algo diabólico que já vinha lá atrás com o meu avô e estava acontecendo dentro da minha casa, comigo e com meu pai. E eu não conseguia me quebrantar, não tinha muito carinho, amor, abraço. Aconteceu que eu sentei lá atrás e de repente o palestrante começou a dizer assim, foi um encontro da Renovação Carismática, mas muito espetacular, foi tremendo. Só foi falado sobre Jesus mesmo. E aquilo ele começou a dizer assim, tem alguém aqui que tem muita dificuldade de relacionamento com seu pai? Isso podia ter várias pessoas, né? E ele disse, você agora fecha o seu olho, eu me ajoelhei, feche o seu olho e peça perdão a Deus por você ter dificuldade com o seu pai. Eu não consegui pedir perdão a Deus. Daí o palestrante disse, você não está conseguindo pedir perdão pela dificuldade que você tem com o seu pai. Então faz o seguinte, peça para Deus te dar forças para você perdoar o seu pai. Daí eu não consegui orar dessa forma. De repente ele falou assim, você não conseguiu ainda perdoar o seu pai, nem pedindo para Deus forças. E parecia que ele entendia o que estava acontecendo, Deus estava revelando para ele. Daí ele disse, então você faz agora algo, você diga para Jesus, você imagina Jesus vindo até você, você peça para ele, Jesus, vem até mim, me pega pela minha mão e me leva até a presença do meu pai. Isso tudo em espírito, amados, tá? Eu estava de joelho. Daí eu disse, Senhor, eu não consigo ter relacionamento com meu pai. Então eu te peço agora que o Senhor venha até mim. Amados, eu senti Jesus vindo até mim, andando até mim. E eu disse, Jesus, agora o Senhor pega na minha mão e me leva até o meu pai. Eu em espírito consegui sentir Jesus vindo, pegando na minha mão e levando até o meu pai. Quando eu cheguei perto do meu pai, isso tudo em espírito, eu disse, pai, eu quero te pedir perdão por tudo que eu tenho feito, minha desobediência e tudo. E quando aconteceu aquilo ali, eu de joelho, eu chorei por meia hora, de joelho. Jesus entrou na minha vida naquele momento. Dia 6 de maio de 1990, eu tive um encontro a partir do perdão que eu liberei para o meu pai. Enquanto eu não me quebrantei, enquanto eu não reconheci a autoridade do meu pai sobre a minha vida, eu não conseguia entender. Eu era ministrado há 1 ano sobre Jesus, eu não me quebrantava, eu não reconhecia, eu não ia. Eu era convidado para ir na comunidade cristã e eu não ia. Quando eu de joelho pedi
que Jesus fizesse o sobrenatural e eu consegui liberar perdão no Espírito para o meu pai. Eu fui visitado de uma forma extraordinária. Eu chorei por meia hora. Acabou o encontro, eu estava ali de joelho. Daí eu olhei para o meu pai de verdade, não era mais um espírito. Eu abracei, beijei o rosto dele como eu nunca, por anos, talvez quando era pequenininho eu só tinha feito. Hoje, todas as vezes que eu encontro meu pai, eu beijo ele no rosto. Eu saí daquele encontro ali uma outra pessoa, porque eu liberei perdão para o meu pai, que é um referencial. Se tem algum referencial para um filho, é o seu pai. Eu recebi Jesus naquele dia, porque eu liberei meu coração. Eu saí dali transformado. Eu tinha marcado com os meus amigos sair para fazer um lanche, porque horas antes eu não tinha tido encontro com Jesus. Eu ia para o lanche, tomar cerveja, sei lá, eu não lembro o que era. E eu fui no lanche, né? Eu estava ali com a presença. Eu fui para o lanche, cheguei lá. Eu não estava nem aí para o lanche, para a cerveja que eu estava tomando, eu estava longe. Eles disseram para mim assim: ô Mori, o que está acontecendo? Tu não está prestando atenção em nós? O que está acontecendo? Estás longe? Daí eu fui embora com o meu melhor amigo na época. Eu disse para ele assim: Edson, eu preciso falar o que está acontecendo. Mas eu tinha tido um encontro com Jesus naquele dia. Não fazia 24 horas. Foi de manhã. À noite eu estava conversando com esse amigo. Eu disse: Edson, o que eu vou te falar agora, você vai dizer que eu estou louco, mas não me importo não. Eu contei tudo o que aconteceu, toda a visitação que eu recebi do Senhor. E eu disse: olha, eu estou aqui andando contigo. Eu estava andando, conversando, mas eu não sinto meus pés tocar no chão. E é exatamente isso. Eu não sentia meu pé tocar no chão. É como eu estivesse flutuando, eu não estava imaginando. Eu não sentia tocar, lógico que eu não estava voando. Mas eu não senti o toque de tão leve, tanto era a presença do Espírito Santo na minha vida. E o princípio disso tudo, querido, foi quando eu liberei meu coração para o meu pai. Seja visitado, você pai, pelo Espírito Santo. Se você tem dificuldade com seu pai, não sei. Talvez seu pai já está morto, não sei também. Talvez você diz que liberou, mas quando fala nisso, isso corrói, isso mexe. Destrave tudo isso no reino espiritual. Libere o teu coração para o teu pai. Você jovem, se tem dificuldade com o teu pai, tem algo que não deixa você beijar ele, abraçar ele, não te deixa você abrir o coração para o seu pai, que deve ser o seu maior amigo. Destrave isso no reino espiritual, libera perdão. Deus tem um tempo novo para você. Um tempo novo. Ele quer te levar a um patamar muito maior. Se eu não tivesse aberto o meu coração para Jesus, eu não sei se eu já tinha conhecido o Senhor. Eu endureci no primeiro dia, na sexta-feira. Endureci no sábado. Só lá no finalzinho. Eu precisei pedir ajuda para Jesus. Faz isso. Nós não temos força. É tudo pela graça. A graça é o Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando para vencer o mal, para vencer o pecado. Se você precisa de uma oração, você pai, você jovem, que precisa, mas eu não sou pai, mas você tem dificuldade com seu pai, tem um bloqueio, algo que você não entende, eu oro para que em nome de Jesus, o mesmo Espírito Santo que me visitou há 30 anos atrás, te visite agora. Seja livre de todo peso, de toda culpa. Querido, você vai ter a revelação do seu Pai eterno, no nível que você tem o relacionamento com o seu Pai celestial, seu Pai terreno.
Se o relacionamento com seu pai seja vivo ou morto, mas o coração está bloqueado para liberar perdão e amor, você precisa liberar para você ser livre diante do Pai eterno. Tenha os seus olhos espirituais abertos para entender muito além do que você tem entendido. Vamos orar agora. Eu queria que você, onde estiver, esse lugar tão lindo que o Senhor trouxe você hoje, que você fechasse seu olho aí. Eu queria chamar o pastor Carlos e o pastor Tony como pais e pastores, para nós estendermos as mãos aqui, por favor. Nós vamos, como pastores e pais, queremos liberar uma unção, quebrantando todo jugo, uma unção, quebrando toda algema, toda cadeia que prende, para que você seja livre para fluir no Espírito, para seja livre para fluir como pai, poder abraçar, beijar seu filho, poder não somente dar coisas materiais, mas principalmente seu tempo, seu amor, sua dedicação. Talvez você não tenha um referencial. O Senhor faz nova todas as coisas, eu não tive também. Nós vamos orar, e em nome de Jesus, o Espírito Santo que me tocou há 30 anos atrás e restaurou meu relacionamento com meu pai, no mesmo dia restaurou a minha vida, me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. A minha vida foi mudada quando eu liberei. Libera o teu coração em nome de Jesus. Pai, Tu és o nosso Pai celestial, Tu és o nosso Pai de amor. Para Ti foi tão difícil entregar o Seu maior bem, o Seu maior tesouro. Para Ti foi tão difícil ver o Teu Filho Jesus ali pregado, sangrando. Mas o Senhor escolheu isso. O Senhor doou tudo. O Senhor deu tudo que o Senhor tinha para que nós fôssemos restaurados. Queremos o Teu referencial como Pai, Senhor. Nós como pais queremos o Teu referencial. Não queremos ter dificuldade de relacionamento contigo como Pai. Por isso visita cada homem, cada pai aqui, Senhor. Cada pai que talvez não teve um bom relacionamento, não teve um bom referencial, não recebeu amor, não recebeu abraço, não recebeu beijo do seu pai. Eu oro para que o Senhor cure agora, em nome de Jesus Cristo. Toda barreira que foi levantada, nós ordenamos que seja derrubada na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo coração endurecido para o perdão, receba a visitação agora. Nós resistimos a todo espírito que tem endurecido o coração. E cada pai aqui seja quebrantado agora. E o mesmo Espírito Santo que tem nos visitado como pais, como pastores, Senhor, nós pedimos que o Senhor visite cada pai aqui, cada jovem, Senhor, que não consegue se aproximar do seu pai, por dificuldade de um lado e de outro, talvez. Restaura o relacionamento agora, Pai. Senhor, se o seu pai não está aqui, mas quando ele tiver a oportunidade, ele possa, Senhor, ser livre para beijar, abraçar, expressar carinho e amor. Para que assim cada jovem, cada pai aqui, aqueles que não puderam vir também, Senhor, visita agora. Sejam livres para se relacionar contigo como pai e se relacionar dentro do seu lar. Tenho lares saudáveis, Senhor, lares felizes, porque a presença do Senhor tem vindo sobre o homem como sacerdote da casa. Por isso, Senhor, nós como pastores abençoamos cada pai, cada um aqui, Senhor, cada um dessa igreja possa receber a visitação e a restauração para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Adora o Senhor com as mãos, com a buzina, com o farol. Adora o Rei dos Reis. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Tu és o que faz nova todas as coisas. Aleluia.